Banco Central anuncia lançamento de nota de R$ 200. Reportagem do Notícia dos Municípios. Aqui eles dizem que é efeito da inflação. Vamos lá. A partir do fim de agosto, os brasileiros poderão circular com um novo tipo de cédula. O Conselho Monetário Nacional, CMN, aprovou hoje, dia 29, né, então ontem, a criação da nota de R$ 200. A cédula terá como personagem o Lobo-Guará. O anúncio foi feito pelo BC, né, o Banco Central, que convocou uma entrevista coletiva para apresentar a nova nota. Aqui eles dizem que o Banco Central deve imprimir 450 milhões de notas de R$ 200 até o fim de 2020, até o fim desse ano. A data exata do lançamento da cédula ainda não foi anunciada. A autoridade monetária informou apenas que as notas deverão entrar em circulação no fim do próximo mês, ou seja, no fim de agosto. Bom, eu vou agora para o site do Terça Livre. Muita gente pode considerar que eles não são um jornal, mas eles trazem aqui, né, a reportagem do Banco Central anuncia o lançamento da nota de R$ 200. Foi ontem, 5h54. E eles trazem aqui que a diretora da administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, afirmou que a nova cédula ainda está na fase final de testes de impressão e que a boa prática internacional recomenda que não sejam revelados os anúncios da cédula até estar pronta. Por isso, afirmou, não foi divulgada imagens da nova cédula, o que será feito no final de agosto. Como nas demais cédulas, tem elementos de segurança robustos e capazes de proteger de falsificações. A gente já vê que as demais cédulas são falsificadas o tempo inteiro, né? Quanto maior o valor, maior é a preocupação. Isso realmente. A diretora do Banco Central, mesmo que estava falando ali em cima, afirmou que a impressão de novas cédulas não tem relação com a inflação, diferente do que a gente viu na outra notícia, na outra reportagem, que fala que é efeito da inflação. Temos um sistema de metas, no momento a inflação é baixa, estável e controlada. Bom, eu não acho uma boa ideia fazer notas muito grandes. A gente sabe justamente que quanto maior a nota, mais fácil é de... maior o risco de você tomar um calote, né? Porque se a pessoa falsifica uma nota de R$ 2, você perdeu R$ 2. Se a pessoa falsifica uma nota de 200, você perdeu 200. Então, a gente sabe também que nos Estados Unidos tinha nota de 1.000, 5.000 e 10.000. Não existem mais essas notas. Justamente por causa disso. Notas grandes, quando falsificadas, a perda era muito grande. Então eles pararam de imprimir esse tipo de notas. E a gente está indo na contramão. A gente está, a partir de agosto, começando a produzir notas maiores do que a de R$ 100 que a gente já tem hoje. A gente viu esse efeito na Venezuela. A nota começou a moeda deles começou a perder poder de compra, então eles começaram a imprimir notas mais altas. Se eu não me engano, eles chegaram a imprimir até notas de 50 mil. Ah, mas é diferente, não está passando de nota de R$ 100 para nota de 1.000 e de 50 mil reais, está passando de 100 para 200. Realmente é diferente, mas é assim que começa, a meu ver. Não sou economista, não trabalho diretamente com isso, mas a gente vem aqui agora para a inflação. CNN Brasil. Inflação de 2020 deve ser mais baixa em 22 anos, desde 98. E por que isso não é bom? Eu concordo, não é bom. O canal Ideias Radicais tem um vídeo sobre inflação negativa no Japão, se eu não me engano, que ele detalha mais por que isso não é bom, né? Basicamente, bom, vai lá ver, né? Ele explica direitinho, ele explica mais bem feito.
Inflação abaixo de zero, que é basicamente o que a gente tem, eu consigo trazer aqui, ó. A gente tem que aqui, novembro, a gente consegue ver aqui a inflação caiu muito, né? A inflação está negativa, abaixo da meta, desde março de 2017, a inflação ficou abaixo da meta. Aqui em março 19 ela ficou acima da meta, ligeiramente acima da meta. E depois, em junho 19, ela voltou a ficar abaixo da meta, né? Eu não consegui achar, mas eu não consegui achar a meta dos últimos meses, mas eu tinha visto ela numa reportagem alguns meses atrás, no final de maio, dizendo que a meta, depois que o juro Selic foi ao patamar que ele está hoje, né, que é o mais baixo da história, a inflação está negativa. Inflação negativa leva a uma bolha, a qual o vídeo que eu falei antes do Ideias Radicais explica melhor. Leva a uma bolha que, eventualmente, essa bolha estoura, causando uma nova recessão igual a que a gente teve, em 2008. Chegou no Brasil um pouco depois, né? Mas, mesmo assim, a bolha mundial estourou em 2008. E mais drasticamente a que a gente teve na década de 20, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos. Então a gente pode ver nos próximos meses, se a inflação continuar negativa do jeito que ela está, a gente provavelmente vai ver uma bolha aí se formando no país, que deve estourar, deve trazer recessão. Essa é uma das políticas que eu discordo do nosso ministro da Economia. Concordo com ele em muita coisa, mas ele diz que o Banco Central deve ser independente. Eu concordo com ele em relação a isso. O Banco Central deve ser independente, mas algumas coisas que o Banco Central está fazendo vai nos levar a uma recessão, que se a gente realmente chegar nessa recessão, vai cair no colo do nosso atual presidente, apesar de que ele não teve nada a ver com isso, né? As decisões foram tomadas pelo BC sozinho entre aspas, tá? Mas a gente consegue ver que essa nota de R$200 é um início, sim, dos efeitos da inflação. E eu comecei a investir em ouro e em metais há alguns meses, justamente porque, se a gente for ver o quanto o lucro do ouro nesse ano, o ouro subiu 70%, a última vez que eu olhei, já faz algumas semanas, ele tinha subido 70% em relação à moeda americana. Né? Então, ele tinha se valorizado 70% em relação à moeda americana. E a moeda americana valorizou em relação à moeda brasileira. Então, a gente consegue ver que quem investiu em ouro esse ano teve um lucro extraordinário. E provavelmente isso deve continuar assim, já que a gente está vendo que a nossa inflação não está muito boa. Que a nossa inflação não está muito boa, não. Que a nossa inflação está lá no chão, né? Está levando a gente para começar a duvidar um pouco
do nosso Ministério da Economia. Mas eu estou feliz porque eu estou lucrando. Fico triste porque o país está indo para o ralo, né, em parte por tudo que aconteceu com a pandemia, que os governadores ajudaram a levar a gente para baixo. A inflação também está ajudando a levar a gente para baixo. Eu espero que a gente consiga reverter essa situação, mas provavelmente a gente vai ter alguns anos aí alguns meses, se nada for feito, de aumento de bolha e início de uma crise fiscal. É isso aí. Então, todo mundo corre pro ouro que tá dando certo. Vejo vocês no próximo.